Fala, torcedor santista, estamos aqui nessa gravação de mais um vídeo. Devido a uma questãozinha de logística, a gente escolheu fazer o pós-jogo de Santos 0, Ceará 0, hoje gravado, né? Com direito, né, à declaração do presidente Marcelo Teixeira ao final do jogo, que, pelo amor de Deus, hein, doutor? Nossa, você podia ficar com a boca fechada que não entra um mosquito, né? Ele cacou para a torcida, né? Então, é a nossa opinião aqui. Sim. Né? Acho que há momentos e momentos que você possa falar, né, e dar certas declarações que, inclusive, né, relacionam terceiros, né, como no caso dos jogadores, comissão técnica e mais, né. Enfim, foi um empate com sabor de derrota ontem, né, na noite de ontem. Um Santos que entrou realmente com uma escalação da qual o torcedor já estava ansiando, né? Pelo menos tirou o Luizão da lateral direita, né? Colocou no decorrer do jogo, ali no segundo tempo, para pelo menos uns 10, 15 minutos, o Zé Rafael, né? O Zé Rafael entrou ali no faltando uns 5 minutos, né, que ele entrou? Naquele gramado péssimo, né? Não é só por ser gramado sintético, mas ontem estava ainda pior em condições devido ao show que teve, né? Você que pensa que gramado sintético não dá problema por causa de um mísero show, dá problema, porque foram foram 2 dias de show, né? Se eu não estiver enganado, acho que foram 2 dias de show. Sábado e domingo. Sábado e domingo, né? E ainda que a administração lá do estádio do Palmeiras teve que correr para desmontar um palco que poderia ter atrapalhado a visão, né, de torcedores. E ainda que, né, tinha muito torcedor de Santos de fora esperando a liberação dessa outra carga de ingressos, né? E a gente vai discutir isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Desculpa a introdução longa, né? E eu estou ao lado dele sempre, meu amigo Dr. Danilo Reis, braço direito e esquerdo de muitas lives, né? Graças a Deus a gente está aqui mais uma vez, um ao lado do outro, para poder passar para vocês, né? Doutor, se quer que tem alguma coisa para passar desse empate com sabor de derrota, né? O que o senhor viu ontem? O que o senhor sentiu? E o que o senhor tem que fazer nessa semana para o próximo jogo? Porque, olha... Tá difícil. Tá complicado. Diga lá, doutor. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os santistas. Como eu sempre digo, aos 8 milhões de santistas, né? Hoje, juntos, lado a lado, né? Não divididos por uma tela. Então, gente, é o seguinte, né? Tá difícil. Tô falando até algo meio óbvio, mas tá muito complicado. Eu acreditava que ontem o Santos fosse mostrar algo diferente, fosse ganhar. Mas o que está acontecendo? A bola parece estar pesando 1 tonelada, né? E os jogadores não têm, parece que, confiança. Os jogadores parece que não têm... Está faltando algo mais, que eu falo tanto. E esse algo a mais não é que está faltando vontade. É algo mais para sair dessa situação. Que se continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai ter resultados diferentes. Concordam? Então o Santos precisa acordar o quanto antes, porque a situação é delicada. Não vou dizer ainda dramática, mas é delicada. Se a gente fizer uma comparação com o Brasileiro de 2023, o Santos tinha 11 pontos nessa mesma rodada. O Santos agora está com 5. E hoje a gente tem mais time do que naquela época. Então isso preocupa o torcedor. O torcedor do Santos fez lindo ontem. Deixou para vaiar no final, tirando o momento que o Verón e o Léo Godoy entraram, que receberam uma vaia de forma justa. Mas tirando isso, apoiou o tempo todo. Mas a vaia no final tinha que vir mesmo. A gente vai passar os melhores momentos para vocês, tá bom? Mas assim, eu não vou dizer hoje piores momentos, porque o Santos não perdeu. Mas assim, o Santos pode mais, né? Tá difícil a situação. Eu, como santista, tô chateadíssimo, não vou dizer que não, sabe? Porque a gente se imaginava uma Série A, que o Santos aprendesse com a Série B e não aprendeu bulhufas, né? Pelo jeito. Não trouxe legado, podemos dizer assim. Quando o senhor Marcelo Teixeira, ele tenta justificar e se atrapalha mais ainda, né? Assim, ele chamou os jogadores falando que quem não tivesse... Como que ele falou? Vontade de jogar um clássico. Vontade de jogar um clássico que não jogasse. Eu acho que ele falou certo, mas talvez não em público. Talvez tivesse falar nos vestiários. Não sei. Eu sei que a situação é muito delicada. Internamente, o Santos deve estar um pandemônio, né? O Pedro Martins ontem não quis dar entrevista, né?
Então, sabe, gente, é muito fácil fugir dos momentos ruins, né? E muito fácil aparecer nos momentos bons. Esse Pedro Martins precisa vazar para ontem. Não sei o que o Marcelo Teixeira está esperando. Precisa ter outra reunião com a torcida. Então, sabe, não dá. Ações precisam ser feitas. Faço como essas contratações vão ser feitas, não faço a menor ideia. Mas que o Santos precisa de pelo menos 3 jogadores. 3 jogadores precisa. Lateral direito, um zagueiro e um volante mais rápido. Simples assim. A nossa volância ontem até que não foi tão mal, né? Que é o Rincon e o Bom Tempo. Mas a gente precisa de algo mais de todos os jogadores. Só que assim, o time como coletivo não está se ajudando, né? Ontem a gente viu, durante o jogo, né? Como você falou da volância, me chamou a atenção. O Rincon correndo o gramado inteiro, né? Aparecendo em várias jogadas, se eu não estiver enganado. Isso Sim. foi isso sim, né, doutor? Sim. Apareceu em várias jogadas, exaustivamente, né? Correndo atrás da bola. Teve até uma jogada de cruzamento que ele aparece por trás da zaga, deve aparecer nos melhores momentos aí, talvez, né? Foi uma das várias bolas, né, que teve alçada na área que o Santos perdeu a oportunidade ontem, muito mal. de fazer os gols, né? Tiquinho só teve aquela única oportunidade que ele encheu o pé na cara do goleiro, né? Sim, o goleiro foi bem ali. No peito do goleiro ali, ainda conseguiu o goleiro defender, né? Mas é isso, quando, né, a bola chega quadrada, vamos dizer assim, no ataque, seja lá qualquer que seja a posição no campo, é difícil, né, do jogador, do companheiro conseguir, né, executar sua jogada com êxito, né? E é aquilo também, né, Rafa? O centroavante, quando ele está em boa fase, ou até numa fase estupenda, a bola vem torta e ele acha o gol. Ele consegue achar o gol de alguma forma. Ou ele chuta de bico, a bola entra, ou a bola desvia nele e entra. Ontem teve... Tudo bem que o Tiquinho ontem foi mal. Mal em que sentido? A gente percebe que ele está pesado, não pesado de gordo, ele está pesado na movimentação, sabe? Teve 2 cruzamentos ontem para a área, um do Escobar e um do Soteldo. A bola passa por ele e não passa com tanta velocidade assim. Parece que ele tá sem time, sabe? Para cabecear. Já não é a primeira vez que acontece isso. Então, o Tiquinho tá mal nesse sentido. Mas eu não acho que a solução seja o David Washington. Porque o David Washington também entrou naquele jogo contra o Bragantino, que o perdeu, até que não entrou tão mal. Mas assim, ele não é a solução também. Então, sabe, tá complicado. Por quê? Porque tá tudo contaminado ali dentro do Santos, né? Parece que todo jogador tem uma fase. Aí é complicado, né? Temos o jogo contra o Corinthians, domingo. A gente vai falar aqui do jogo contra o Corinthians, porque a gente vai ter o pré-jogo, tá? Mas vai ser um jogo hiper complicado. Mais uma vez na Neoquímica. Isso é assim, se perder, é o que todo mundo está imaginando. Se ganhar, talvez ressurja. Se perder, eu não acho que vai ser o fim do mundo. Falar, não, caiu. Não, claro que não. Mas acho que se... Mas vai ter... A crise vai se estender ainda mais e até piorar, porque uma derrota para o Corinthians a gente sabe como que é, né, Rafa? Exatamente. Agora, se ganhar, eu acho que pode se alavancar para sair dessa má fase o quanto antes, tá? Sim. Lembrando o seguinte, os 3 próximos jogos, Corinthians, CRB, Copa do Brasil, eu ia falar Libertadores, né? CRB e Vitória. Fora. Tudo fora. Desses 3 jogos, o Santos tem, para mim, na minha opinião, se empatar com o Corinthians, empatar com o CRB, passar nos pênaltis e ganhar do Vitória, vamos respirar um pouquinho de nada. Se a gente perder pro Corinthians, foi eliminado na... Ó, imagina se pior esse for um cenário bom, tá? Agora vamos imaginar um cenário horrível. Perder pro Corinthians e ser eliminado do CRB. Aí, não tem esse detalhe, né? Por mais que perder do Corinthians seja normal, entre aspas, se ser eliminado pro CRB, aí lascou de vez. Aí aí o Santos se afunda de vez e aí complicou. Porque eu acho que o baque vai ser grande. Então, o jogo da Copa do Brasil também é muito importante, tá? Então, ainda tem esse detalhe, mas tem que pensar no Corinthians primeiro. Vamos ver o que o Kleber Xavier vai fazer para o time pelo menos sair com um ponto lá da Arena da Neoquímica Arena, né? Vamos passar os melhores momentos? Vamos, doutor. Enquanto o senhor passa, eu queria falar o seguinte, eu não sei, né, se é da sua opinião ou não, a respeito do gramado, realmente. Sim, o gramado. Essa tecla, né? Se o senhor também não teve um receio de que jogadores, principalmente com lesão, né, pudessem piorar, né, em algum sentido, por causa daquele gramado, né? Não só pela correria, que a bola pega uma velocidade diferente, né? O piso é diferente, aí sem querer
Desculpe, gente, fiz uma besteirinha aqui. Aí. Só um minutinho, voltando. É isso, os melhores, né? Pronto, volta. Pode continuar, Rafa. É isso. Então, assim, eu não sei o que o senhor acha, mas eu falo para você, torcedor, igual eu falei no grupo, parem de ficar dando ideia, fortalecendo a ideia de jogar em gramado artificial, seja na capital ou não. Parem com isso. O Santos não sabe jogar nesse gramado. Não tem elenco para isso. Né, doutor? Sim, concordo. A questão do gramado sintético, gente, é puramente para diminuir os custos e gastos com o gramado. Porque, primeiro, é um gramado que, na hora de fazer show, é um gramado que fica menos estragado, podemos dizer assim. E na hora de fazer a manutenção dele para recuperar, é mais barato também. Ou seja, essa bodega de gramado sintético é puramente para baixar custo, tá? Tanto que o Atlético Mineiro colocou a grama natural do estádio dele e já colocou o sintético. A CBF, ela tinha que proibir isso. Mas não tinha que proibir agora, tinha que proibir lá atrás. Agora lascou de vez, né? Lascou, já foi... A meleca já foi feita, a CBF não vai proibir. Mas que os clubes não vão permitir. Que nem o Rafa falou para mim no WhatsApp também. Então, sabe, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Os clubes que acham que não deve ter gramado sintético, colocar gramado natural. Os custos são maiores, mas o risco de lesão é menor, tem uma série de questões aí. O Palmeiras já se acostuma a jogar no sintético, você acostuma, né? Mas assim, que tem uma sobrecarga maior na articulação do jogador, por exemplo, isso tem, né? Isso tem. Gente, deixa desculpa, pode ir falando, Rafa. Eu estou saindo e voltando da tela, que eu estou mexendo no celular aqui, para que, né, eu possa atualizar vocês sempre durante aqui a gravação do nosso vídeo com as notícias, né, de última hora aí, né? E só para colocar um adendo, doutor, tira o sonzinho só, tá? Sim, já tirei. Só para colocar o adendo para vocês, no final do jogo o Pedro Martins se recusou a falar com a imprensa, né, na coletiva. Isso já mostra, né, o que acontece dentro do Santos, né? Por que acontece, né? Então vamos com os melhores momentos agora, tá, gente? Perdoem aí os probleminhas técnicos que a gente teve. Agora o doutor vai abrir aqui para a gente, vai compartilhar a tela. E aí sim teremos os melhores momentos. Solta aí, doutor. Produção. Aí. Olha aí, foram bolas também do Ceará, né? Igualmente cruzadas na área, também levando perigo ao Santos, né, doutor? Sim. Olha, se a gente for analisar friamente, dentro das propostas de jogo, o Ceará vai até melhor que o Santos. Uhum. Ter posse de bola, gente, não significa que jogou melhor, viu? Sim. Porque não adianta nada você ficar circulando no chute. É aquela coisa, tem que ficar em pé, né? Olha, acabou agora os melhores momentos. Para vocês verem, gente, também um grande detalhe. O Santos, na época do auge do Ricardo Oliveira, uma bola dessa, o Ricardo Oliveira arrancava na frente. E ele tinha, na época que ele jogou no Santos, a última vez, ele tinha 35 anos. Ele tinha uma velocidade enorme. Como que o David Washington... Ele ficava em pé. Com o David Washington, tu tem o quê? 21? 20? Por aí. É por aí. O cara não consegue ganhar na corrida do jogador do Ceará, que já tá jogando o tempo todo. Gente, não dá um negócio desse. Não dá. Sabe? Então, não tô aqui crucificando o jogador. Eu tô crucificando o trabalho da diretoria, que ele montou o elenco de forma totalmente errada. Não é que eu sou jogador ruim, não. Mas o jogador que chegou muito depois, o técnico que chegou muito depois, tudo isso é culpa do senhor Marcelo Teixeira e seus, não vou dizer comparsas também, que é muito forte. Há séculos. Palavra mais bonita para comparsa. Marcelo Teixeira e sua diretoria. Não, tá certo, é comparsa mesmo. Gente que baba o ovo dele. Capangas. Sabe, não dá, gente, não dá. Não dá para continuar desse jeito, não dá para a gente ter um presidente do Conselho Deliberativo que é funcionário do Marcelo Teixeira. O cara não vai bater de frente com o Marcelo Teixeira. Vai perder o emprego dele? Óbvio que não. Justamente. Jogo de interesse, gente. Então, lógico, os jogadores têm culpa. O Kleber Xavier começa a ter um pouquinho, porque ele está tendo tempo para treinar, mas é o que menos tem culpa. Mas o principal culpado se chama Marcelo Plínio Teixeira. Esse é o completo dele, Pirino, né? Pirino. Marcelo Pirino Teixeira. Olha, a fase é tão ruim que até o nome do cara eu erro. Marcelo Pirino Teixeira. Gente, não dá. O Santos vai reagir minimamente antes do Mundial. Por que eu digo isso? Para ter um pouco de respiro no período do Mundial e trazer os reforços de acordo com o que precisar. Porque, gente, assim, não dá. Nosso querido Ademir Quintino falou uma coisa que é muito verdade.
não dá para trazer os reforços depois que passa essa janela. Ou seja, essa janela do Mundial. Por quê? Porque não vai ter tempo para treinar como vai ter nesse período de um mês. Então, o Santos tem uma nova chance de remontar o time de alguma maneira. Vai ter um mês, gente. Vai ser mais que a pré-temporada. Então, o Santos que aproveite. Para caso precise mandar o Cleber Xavier embora também. Eu não estou falando para mandar embora, tá? Mas se, por exemplo, for uma meleca danada, ou se tiver uma zica danada maior que tá, manda já o cara embora e traz outro. Vai ser o tempo ideal para o Santos se reerguer de alguma maneira. O ideal é que o Cleber Xavier consiga dar uma arrancada com o time agora e o time respire minimamente. Porque voltar no desespero, tendo que pegar Palmeiras, Flamengo, eu não lembro a sequência agora, mas é Palmeiras e Flamengo coisa de 2 semanas, se não me engano. Aí o negócio pode perder de vez. Então, gente, dá para ganhar do Corinthians em Itaquera? Até dá. Para seja difícil, mas o empatezinho é bem-vindo. Falando de brasileiro, ganhar do Vitória lá é essencial, esse jogo de 6 pontos. Então, nos próximos 3 contra a Copa do Brasil, o Santos tem que empatar 2, pelo menos ganhar 1. Sendo até mais precisa, porque o ideal mesmo é que ganhasse os 3. Mas sabemos que isso dificilmente vai acontecer, né, meu amigo Rafa? Pois é. E ontem o Pedro Martins se recusou a falar com a imprensa, como eu tinha falado, né? É algo lamentável a postura de um CEO, né? Que fosse de uma SAF, se fosse um CEO de uma SAF, jamais surgiria. Não, porque ia ter que se retratar com o dono, né? E como ontem eu estava em viagem, né, pessoal? Eu não estava aqui em Santos, né? Mas eu estava acompanhando, assim, né, o dia a dia do Santos. Eu estava escutando conversas, né, que realmente a SAF ela não pode sofrer corrupção, né? Não pode sofrer qualquer tipo de problema administrativo. Então, na conduta de um CEO, isso não existiria de uma SAF. Talvez tivesse até sido demitido por causa disso. Manter um cara como o Veron, como o Veron, por o quê? Preciosismo? Não, pura incompetência mesmo. Não, sim, mas também é negócios, né? Negócios. Isso daí a gente sabe. Favores. Exatamente. Para mim, isso daí tem muita cara de politicagem. Tem. Porque, gente, não é possível você premiar a indisciplina. O Verón, gente, saiu notícia que o Verón, além de chegar atrasado, teve outro dia que ele chegou. Não, ontem mesmo a narradora lá do jogo até me surpreendeu, que eu não vou comentar qual é a emissora aqui, que vocês sabem qual foi. Mas não convém falar aqui por causa de outras questões também, né? É sempre bom para não causar nenhum problema no nosso vídeo. Mas até a narradora ontem falou, Verón chegando bêbado. Sim. Fala assim mesmo. Chegando bêbado e tá jogando. Gente, mas é verdade, a gente tenta ser... Sabe que palavra eles usam? Alterado. Alterado. Pô, eles evitam, eles usam um eufemismo, né? Eles usam uma palavra branda para algo pior. Mas, o cara chegou mamado e atrasado num treino. Aí um cara desse vai pro jogo ontem. E não adianta que nenhum comentarista vai conseguir se esconder disso. Ou disfarçar. Gente, não vai dá. Falar a verdade. Aí você premia. Ainda mais sendo ex-jogador, como foi o caso de ontem. Você premia a indisciplina e jogadores estão pedindo passagem, como Matheus Xavier, Luca Meirelles, ficam... O que os jogadores... Vamos lá. O que a base do Santos vai pensar sobre isso? Peraí. Se eu for disciplinado, então eu jogo do mesmo jeito. Gente, você está premiando um jogador que não está nem aí, está cagando para a carreira dele. Não digo nem para o clube, tá? Porque ele cagou para o Cruzeiro, ele cagou para o Palmeiras, ele cagou para o Porto. Não vou dizer especificamente do Santos, que ele caga para a carreira dele, sabe? Então você vai premiar um jogador desse? Quando ele veio, eu nem achei de todo mal assim, até acho que ele pudesse render. Mas nosso querido amigo Kaiser, que é super crítico, às vezes eu discordo dele, mas muitas coisas eu concordo também, ele chamava ele logo no avião do Verão vindo para cá, o que ele falou, Rafa? Não, ele falou bolachudo. Ele até falou, gente, como é que pode um jogador estar com essa... Fora de forma. Fora com a bochecha. Eu achava que era a foto. Até tentei defender de alguma maneira, mas não era porcaria nenhuma de foto. Ele tá com um pânceps e um quadril... Ele tá com um pânceps e com um quadril que, pelo amor de Deus, que nem eu tenho, sabe? Então, gente, é o mínimo do físico. Ele não é craque para conseguir jogar fora de forma. Ele não é Ronaldo Fenômeno, sabe? Que conseguiu jogar mais gordinho. Gente, não dá. É assim, se ele primeiro estivesse gordinho, mas se dedicando de alguma maneira, é uma coisa. Ele tá gordinho e é desleixado ainda. Então, sabe, é desleixado com a saúde, é desleixado com a carreira. E o Santos não pode ter jogadores descomprometidos desse jeito. Ainda premiar, relacionando. E o professor Xavier ontem, no coletivo após-jogo, né, foi perguntado sobre isso,
sobre essa situação Do Verón. do Verón e por que o Matheus Xavier ficou de fora. Né? O Matheus Xavier que é da base, né? E aquela pergunta, né? Aquela resposta, aliás, protocolar de todo técnico, né? Dizendo que realmente está trabalhando com o Matheus Xavier e que ele vai ganhar oportunidades no decorrer, né, dos jogos aí, ou seja, ele vai entrar aos pouquinhos, vai ser relacionado aos pouquinhos, né? Até não discordo disso, mas não relaciona ao Verón. Não se presta a isso, Xavier. Você se queima iniciando a carreira de treinador. É assim, gente, o VH e o Ademir, eu gosto muito de acompanhar as lives deles, porque dá muita clareza para mim também, tá? Já me dava muita clareza antes, e agora com o nosso canal me dá mais clareza ainda para poder falar algumas coisas também, tá? E poder ter minha própria opinião. Uma coisa que eu concordo muito com o VH é a formação do Banco do Santos. Gente, como o Banco do Santos é mal formado. Me falem uma coisa, Verón, para quê? Baço, para quê? Às vezes leva 3 laterais esquerdos, direitos. É o caso do Kevson, né? Kevson, quando levou contra o Grêmio. Pra quê também? Gente, e não leva o Matheus Xavier. Cara, se não quer que ele jogue, bota ele no banco, deixa ele sentir um Allianz Parque lotado. Gente, falta muito. Eu acho que assim, os relacionados, estou dando a impressão, o Kleber Xavier não tem nada a ver com isso. Está sendo omisso, claro, mas tem a ver com a diretoria que está pedindo. A verdade é essa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Numa das declarações que o Marcelo Teixeira deu ontem, no pós-jogo, isso me chamou a atenção. Marcelo, pelo amor de Deus, o Santos podendo tomar 2 transfer ban e você fala em criatividade. Isso é criatividade? Ficar sem pagar ninguém? Ficar devendo para todo mundo? É criatividade queimar a imagem do Santos assim? Você está queimando a imagem do Santos. Ah, não, mas nós resolvemos na segunda divisão lá no ano passado, foram 4, né? 4 aí, Vitória. 4. Aí então você acha bonito deixar primeiro cair no transfer para depois resolver? É, porque aí pode fazer... Não, ele acha que ele tá limpando a imagem. Ah, não, eu sou o claro herói. Eu sou o herói. Eu deixo cair primeiro para depois resolver. Tudo bem, gente. É de gestão. Aí mesmo a criatividade ele vai ter para abrir o bolso na janela de transferência. Nossa senhora, que criatividade. Bolso criativíssimo, né? Criativíssimo. O cara me deixa Furt, que o pessoal tava comentando no grupo Furt, treinando separado ganhando 1 milhão, que ele não é criativo para vender o Furt. Não vem me dizer que não tem como vender, que não tem para onde vender. E sem jogar é pior ainda, meus né, amigos? O Furt está com 37, até está com 38 agora, né? Mas eu sou mais ele no banco do que eu passo. Tudo bem, doutor, mas assim, se não é para aproveitar o cara... E venda logo, empreste. Você teve aí outros casos, você teve o... Como é que chama? Foi na gestão Rueda até, e Pérez, né? O Brian Ruiz, né? Também, não, foi na gestão Pérez. Pérez, perdão. Que ficou encostado aí 1 ano, ganhando uma milha do também. Do mesmo jeito. Aí como é que foi resolver o problema do cara? Lembra, doutor? Rescindiu e o Santos teve que rescindir e saiu pagando, né? Por quê? Tava até contaminando o elenco, eu acho até. Não, por que saiu pagando? Porque não tinha como, né? Era direito do jogador. Era direito do jogador, né? Dá o direito do Furt. E deixa o cara embora. Negocia. Rescinde, nem que seja unilateralmente, assume a bronca. O que aconteceu com o Lucas Lima? Tomou na piaba, ainda deu uma escorregada, porque o Sport tinha feito uma primeira proposta e o Santos cagou. Desculpa a palavra. Cacou. Não foi assim? Foi alguma coisa assim também. Aí depois o Sport veio de novo com uma outra proposta. Aceitou. Aí levou o Lucas Lima. Precisa passar por isso? E, gente, tem uma situação do Baço também. Não vem me dizer que tá normal, não, que não é. Não é. Tem uma situação do Baço que o Santos teve a chance de devolver para o Arouca e ficava elas por elas. O Santos não devolveu. Também, olha aí. Ou seja, um transfer a menos. Mas não, o senhor Marcelo Teixeira, da gestão ele é tão gênio, né? Genioso. Ele é tão gênio que ele fez isso. E outra, pro elenco, que diferença que o Baço faz? Ah, gente, não dá. E outra coisa, eu queria só deixar esse comentário aqui, tá? Queria mandar um cumprimento aí para nossa colega Carol Bernardi. Ontem, na pausa coletiva, ela fez uma pergunta muito legal pro professor Xavier, né? Ela fez pergunta que bom. Embora tenha que ter sido pro Pedro Martins, mas como ele se recusou a falar, né? Talvez ela tivesse tido oportunidade, teria feito essa pergunta ao Pedro Martins, né? Que foi sobre departamento de psicologia. Né? Ah, muito bom. E eu fui buscar um dado, 13 entre 20 clubes no Brasil tem departamento de psicologia. Por quê? Da Série A, no caso, né? Na Série A. Ah, tá. Na Série A.
A Série B também envolvendo, viu? A Série B também tem. Deve ser 13 de um, Entendeu? O que acontece, né, pessoal? Eu acho pertinente essa pergunta, acho pertinente ter o departamento, mas não só para os jogadores. Para tem que passar todo mundo. Tá gente na diretoria, se bobear. Exatamente, concordo. Porque tá precisando, porque, ó, aqui, ó, tá dando derrapada. Não é fácil para ninguém, né? Só que outra coisa, como eu já falei aqui em outras lives, ou vídeo gravado, já não lembro mais onde que foi, mas acho que foi em live. Não adianta pegar uma psicóloga, se eu sabe disso, eu tenho uma mulher em casa que é psicóloga, né? Sim. Não adianta pegar uma psicóloga com abordagem junguiana, abordagem freudiana, comportamento cognitivo, comportamental, né? E tacar lá dentro. Não vai adiantar. Psicologia esportiva. É específica. Eu não achei o número de profissionais que trabalham nessa área. Tá? Mas são mais de 535 mil psicólogos, né? Hoje no país. Acho que é. É um negócio assim que eu vi, tá, pessoal? Eu vou procurar isso com mais afinco, vamos dizer assim, porque realmente tem dados que a gente não consegue achar de pronto, como foi que aconteceu nesse caso, né? Não consegui achar quantos profissionais tem no país trabalhando com psicologia esportiva, né? Mas tem que ser esportiva. Outra não adianta. Tem que ter essa formação. Seria fácil, muito mais fácil. Pudesse colocar qualquer tipo de profissional lá dentro. Sim. Né? Então é isso, tá? Só sobre isso. Até porque lidar com um jogador, com futebol, não vou nem dizer jogadores em si, com o futebol, seja mulher, seja homem, parte diretiva, tem suas peculiaridades. E quem sabe disso? Uma psicóloga esportiva, que fez o curso, que se especializou. Sim. Precisa ser uma psicóloga específica, que nem um diretor de futebol, precisa ter gestão do futebol. E assim por diante, gente. Futebol, parece que a gente fala... Parece ser algo simples de lidar e não é, muito pelo contrário, tá, gente? O Rafa trabalha dentro do Santos, sabe? E eu tô depois que eu comecei a trabalhar dentro do Santos, cobrindo o Santos, eu descobri muita coisa que eu não sabia. Então, sabe, a gente começa a ver os podres, entre aspas, tá? Então aí que tá o detalhe, não é fácil trabalhar no futebol, e com futebol também. Então, tem que ser alguém especializado naquilo, especialista naquilo. Então, isso serve para psicólogo, fisioterapeuta, médico e etc., tá? Então, o Santos precisa para ontem de um departamento de psicologia sério e bom para resolver o problema do Santos. Porque, assim, não é possível. Quando a mente não tá legal, a perna não funciona. Simples assim. É isso. Pessoal, para não ficar muito longo, como já está esse vídeo, tá? Só vou colocar o seguinte também, que o pessoal tava falando. O Santos não faturou muito não, viu? Com esse jogo não, tá? De bilheteria. 1 milhãozinho no máximo ficou no bolso. 1 milhão não dá para nada, olha aí. 30 milhões só de transfer ban para resolver? Não dá para nada. Dá para nada. E, gente, eu sou muito a favor da... Não vou dizer da minha... O mando de campo ser vendido, eu não, até não reclamo. Mas o Santos foi um jogo. O Santos jogar em São Paulo, eu também não reclamo. Mas, assim, ontem, o Santos jogou no Allianz por puro desespero. Não por preparar... Não por... Como é que chama? Não por organização. Né? Não por planejamento. Até acho que o Santos quis fugir da Vila, tá? Na minha opinião. E fugiu. Jogar no Allianz é bom? Mas acho que o Santos tinha que ter se estudado melhor para isso. E mesmo na bagunça, 36 mil pessoas estiveram no Allianz ontem. Sim. Existe uma demanda reprimida em São Paulo. Só que o Santos precisa se organizar bem para jogar em São Paulo. E não ser tudo na bagunça. O que é bagunça também? O setor ali tá atrás do Gol Norte. Foram avisar torcedores em cima da hora que ia ter uma estrutura que poderia atrapalhar a visão. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? E teve torcedor que reclamou. Primeiro falaram que ia liberar o palco, depois não liberaram a carga de ingresso, foram liberar 20 minutos antes. Acabou e teve a visão destruída. Então o Santos é muito desorganizado, sabe? Embora, então, sabe, quem mandar jogo em São Paulo, eu sou super a favor. Mas organiza melhor. Simples assim. Não em gramado artificial, pelo amor de Deus. Exatamente. Ou pelo menos, se for no Allianz Parque, que o gramado esteja em ordem, né? Sim. Porque, pô, um gramado sintético ainda com aquele vermelhão no meio, é fogo. A declaração do nosso presidente, Marcelo Pililo Teixeira. Vamos lá, gente. Você segue sem estar preocupado com esse mau início? A janela de transferência, de alguma forma, do meio do ano te dá uma tranquilidade que possa melhorar o elenco? Queria o seu posicionamento em relação a esse momento. Felipe, vocês ficam nessas perguntas de preocupado, se não está preocupado. Nós queremos resultados. Isso é que nós queremos. O elenco que o Santos tem não é para ficar nessa classificação.
Então, não é uma situação onde vem o presidente e diga que está preocupado, não está preocupado. Qual é a diferença de você estar ou não preocupado? Você tem que agir. O Santos tem que agir. O Santos, diretoria, o Santos comissão técnica, o Santos staff de futebol e o grupo de jogadores. O grupo de jogadores, se vocês perguntarem e disserem, mas falta empenho, falta dedicação, falta luta dos jogadores, não interpreto como faltando esse empenho. O que falta, de fato, é trabalho. Falta nós desenvolvermos um trabalho melhor físico, melhor técnico, que é o que está acontecendo agora, né, dentro dessa medida que a comissão técnica vem jogando, vem trabalhando, e nós temos que dar esse respaldo. Darmos, como a torcida deu a resposta hoje. Deu a resposta do início ao fim. Queremos exatamente assim. Queremos fazer com que todos juntos façamos com que o Santos saia dessa situação. Só assim nós sairemos dessa situação. Não adianta eu vir aqui, olha, eu estou preocupadíssimo, estou aqui alardeando fatos. O que vai acrescentar isso? Não vai acrescentar... Pô, é o melhor momento. Se não for esse, também temos que pedir para sair, né? Porque vem um clássico, vem aí uma oportunidade única, né? Onde nós já vimos tantos, né, anteriores, onde você não tem um bom elenco e o time adversário vai e dá um resultado positivo. Não é o caso, porque, lógico, o Corinthians joga na capital, joga no seu estádio, vem num momento diferente, numa sequência de melhores resultados, vem também numa sequência positiva de anos anteriores, vem disputando competições internacionais. O Santos está nesse processo de reconstrução, mas nada melhor do que você encarar um clássico, do que você encarar um adversário sem a mesma tradição. Se nós queremos algo na disputa, por mais dificuldade que a gente tenha, não temos o Neymar, não temos outras situações como são os retornos dos jogadores que estavam vindo de contusão, ainda não estão na sua forma física ideal, técnica, mas é o momento, né, para que a gente encontre o grupo necessário para que eles, aonde tiver que jogar, a gente consiga dar uma resposta positiva, não para a torcida, uma resposta positiva. É isso, pessoal. Então é a declaração, tá? Deste que é o presidente Marcelo Teixeira, infelizmente. Seu Marcelo. Preocupação não é a palavra não, mas... Se ele não quer mostrar preocupação perante a imprensa, eu espero que ao menos dentro do clube ele se mostre preocupado. Assim, a fisionomia dele, gente, tá de preocupada. Tá evidente isso. Ele tá preocupado. É que assim, gente, lembra que eu falei no último vídeo que a gente fez aqui juntos? Não na live, tá? No vídeo que eu falei que o Marcelo Teixeira é diferente do Inominável, que o Marcelo Teixeira tem negócios em Santos, eles zelam um nome em Santos. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que se preocupar em triplo, quádruplo, com o possível rebaixamento do Santos. Por quê? Porque se o Santos cair de novo, vai cair um mundo pro Marcelo Teixeira. E outro, ele é dono da Unisanta. Então, já pensou a crise que vai ser se ele rebaixa o Santos? Gente, ele tem um nome a zelar aqui na cidade. O Rueda não tinha. O Rueda estava cacando e andando e foi para a Espanha. Coisa que o Marcelo Teixeira não vai poder fazer. Então, Marcelo Teixeira, se está preocupado, tome as atitudes que precisa para o Santos se reerguer. É isso, pessoal. Então, a gente vai agradecendo, né, a vocês aí por terem assistido esse conteúdo que a gente gravou aqui, tá? Curtam, comentem, compartilhem e principalmente se inscrevam. Não adianta só assistir o vídeo, tá? Exatamente. Se inscrevam no canal, tá? Uma boa tarde para vocês, uma boa semana para todos. Uma boa tarde a todos. Só rapidamente falando dos nossos apoiadores. Sim. Dr. Danilo Reis, o filho Danilo Reis, que sou eu mesmo, né? Probleminhas de coluna, fale comigo. Casal Talcos, minha querida esposa, para terapia de casal. Santistas do K, do meu irmão Nando, com as camisas dele, aquelas bandeiras lindas. Ricardo Tomé, brilhantemente fazendo nossas capas e outros conteúdos digitais, se vocês precisarem. Chama ele, que ele é a pessoa certa. E Mariana Aragão, que o nosso Rafa vai falar. Loja Mania de personalizar. A Mariana Aragão, que tem um talento incrível com as mãos, né? Para fazer a festa do seu filho, da sua filha, sua festa de 15 anos, festa, até todo tipo de festa, todo tipo de lembrancinha, você pode conversar com ela lá. Eu tenho certeza que sua festa vai ser muito mais feliz, muito mais colorida com ela. Com certeza. Um grande abraço a todos e, gente, os santistas agora, eles têm que se unir, tá bom? Se unir para o Santos se erguer. A gente não pode de jeito nenhum. A gente não pode de jeito nenhum cair de novo. Porque para a história, para a tradição e para a saúde financeira do clube, seria um desastre. Ok? E eu não sei se cair, se sobe com toda a facilidade como foi da outra vez. Então, o perigo está aí, Teixeira.
Resolva. É contigo, meu. É contigo. Resolva, porque a torcida merece isso. Então resolva, você é o presidente. Grande abraço a todos, gente. E até a live pré-jogo, Santos e Corinthians. Tá bom? Que vamos decidir ainda quando vai ser direitinho. Tá bom? Grande jogo que a gente vai precisar acompanhar, hein? Valeu, gente. Toda certeza. Grande abraço. Ah,